Esta é a tarde política da Rádio Observador. Hoje, numa emissão especial para acompanhar o eclipse, vamos mostrar o eclipse na rádio, também em vídeo, mas que já não tem tanta graça como mostrar o eclipse na rádio. Estamos em direto a partir do telhado do Mate, em Belém, em Lisboa. É daqui que estamos a conduzir esta emissão. Estamos também a ouvir reportagem em vários pontos do país. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão José Manuel Fernandes e Hugo van der Ding, e já vamos ter um especialista encartado para falar sobre eclipses já a seguir, mas agora importa atualizar as notícias. Este é o Jornal das 6 da Rádio Observador com o Luís Soares e começamos com a notícia de que o antigo Presidente da República, o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje entrada no Hospital de Faro, depois de uma indisposição. Luís Montenegro já falou com o antigo chefe de Estado. O antigo chefe de Estado que está muito bem disposto e restabelecido, conforme escreve o Primeiro-Ministro na rede social X. O ex-Presidente da República estava de férias em Montegordo, no Algarve, quando se sentiu mal e foi assistido no local pelo INEM. De acordo com o Jornal de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou quando se encontrava num restaurante. Ficou inconsciente por alguns instantes quando a ambulância de suporte imediato de vida de Vila Real de Santo António chegou ao local. O ex-Presidente da República já se encontrava consciente. Ao que apurou o Observador, o antigo Presidente da República poderá ter sofrido um quadro de lipotimia, de sensação de desmaio, que pode ter várias causas, como um jejum prolongado, calor ou desidratação. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa não inspira cuidados especiais. Ele foi transportado para o hospital apenas por precaução e está perfeitamente responsivo. Isto, de resto, deu conta também a Luís Montenegro na rede social X. Nessa mensagem diz que falou já ao telefone com Marcelo Rebelo de Sousa, que o encontrou tranquilo, muito bem disposto e restabelecido, numa nota em que Luís Montenegro aproveita também para elogiar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E o Primeiro-Ministro que hoje garantiu total transparência no processo de aquisição das 3 fragatas à Itália. O Chega deixou dúvidas sobre esse negócio, acusa o Governo de falta de transparência no investimento de quase 4 mil milhões de euros. Dúvidas motivadas por uma notícia de 24 horas que questiona o afastamento de uma empresa portuguesa em vésperas da assinatura do contrato, que, segundo a publicação, estava a servir de intermediária neste negócio. Ora, Luís Montenegro promete não só total transparência, como o acompanhamento do negócio junto do Parlamento. Com uma comissão de acompanhamento, onde estão também não só os outros órgãos de soberania, em particular a Assembleia da República, mas também todas as autoridades que superintendem as investigações e a monitorização da regularidade dos procedimentos que naturalmente envolvem um dispêndio muito significativo de recursos públicos. Luís Montenegro em declarações aos jornalistas depois de acompanhar as operações de um navio-patrulha da Marinha Portuguesa ao largo de Cascais, de volta depois à terra, acompanhado também pelo Ministro da Defesa. Luís Montenegro foi questionado sobre o processo interposto por Nuno Melo, André Ventura, Pedro Frazão e também ao jornal 24 Horas, um processo que Luís Montenegro considera legítimo. Nós não devemos ter dúvidas de que a lei e a decência política e pública se deve aplicar a todos. Não é exclusivo dos políticos. Os jornalistas e os políticos dos outros partidos, naturalmente, também têm de cumprir a lei e respeitar a lei. E, portanto, é totalmente legítimo, creio que ninguém põe isso em causa, que alguém que sente a ofensa dos seus direitos, incluindo o seu direito ao bom nome, possa reagir. Isso também é democrático. A posição do Primeiro-Ministro Luís Montenegro face a este processo interposto por Nuno Melo, André Ventura e Pedro Frazão e também ao jornal 24 Horas. E o Ministro da Administração Interna está preocupado com a sinistralidade nas estradas portuguesas e promete operações de fiscalização de norte a sul do país já no próximo fim de semana. Nomeadamente operações de fiscalização à paisana. Isto no fim de semana que Luís Neves considera particularmente crítico por ser, como bem sabemos, de mudança de quinzena e por isso de muito movimento na estrada. Fim de semana de transição de férias e têm ocorrido muitos acidentes nestas alturas. Do ponto de vista de análise do passado, estes fins de semana são fins de semana com dados trágicos e, por isso, durante esse período irão ocorrer muitas operações com foco na imprevisibilidade e no foco de quem atua no terreno não estar sinalizado.
A garantia de Luís Neves, a falar dessas operações à paisana, perante o que descreve como uma guerra civil nas estradas e face também a um balanço negro na primeira metade do ano, nomeadamente no que diz respeito ao número de atropelamentos. Só este ano já morreram 31 pessoas vítimas de atropelamento. Luís Neves promete ainda novas tecnologias ao serviço das autoridades para combater a sinistralidade nas estradas através de projetos piloto que terão início a 1 de novembro. O Ministro da Administração Interna respondeu também às críticas lançadas pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre o facto de um suspeito de ter baleado uma mulher sueca em plena baixa da cidade ter saído em liberdade depois de ser presente a juiz. Luís Neves explicou que estava em causa a medida de coação interposta no âmbito de um outro processo e não da questão relacionada com a bala perdida na Baixa de Lisboa. Essa medida de coação foi aplicada não no âmbito do crime que está a ser investigado da tentativa de homicídio, mas foi aplicada no âmbito de uma investigação de violência doméstica. O esclarecimento feito por Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, garante ainda que o anunciado reforço policial na sequência deste incidente já está e já é visível nas ruas da capital. E depois deste caso da turista que acabou por ser atingida por uma bala perdida na Baixa de Lisboa, a Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, da zona da Baixa, diz que o sentimento de insegurança naquela zona da cidade tem vindo a crescer entre comerciantes e moradores. Maria João Correia fala num aumento da criminalidade na freguesia. À Rádio Observador, a autarca diz que o episódio dos últimos dias vai reforçar as preocupações que a Junta tem transmitido desde março. A autarca diz que, desde essa altura, aguarda por uma reunião com o Ministério da Administração Interna e também com a Câmara de Lisboa. Maria João Correia quer respostas sobre videovigilância, iluminação pública, policiamento e também guardas noturnos. Aquilo que nós entendemos enquanto Junta de Freguesia é que a videovigilância na freguesia de Santa Maria Maior tem que avançar. Não percebemos porque é que ainda não avançou. A Junta de Freguesia fez um levantamento exaustivo da falta de iluminação pública na freguesia e também, em relação a isso, nunca obtivemos resposta. E a outra questão foi uma medida de campanha do Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, que tinha a ver com os guardas noturnos. Nós também não sabemos como é que esta situação está. As dúvidas de Maria João Correia, em declarações à Rádio Observador, a Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior diz que estas medidas ajudariam a recuperar o sentimento de segurança de moradores e também comerciantes nesta freguesia da Baixa de Lisboa. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 12 de agosto. O Presidente da República, António José Seguro, lamenta a morte do Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, Eugénio Fonseca, enaltece o exemplo de cidadania e a convicção, humanidade e sentido de bem comum. Foi numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República. Eugénio Fonseca, antigo Presidente da Cáritas, morreu hoje aos 69 anos. De resto, também a Cáritas Portuguesa manifestou o mais profundo pesar pela morte de Eugénio Fonseca. Lembra o papel que teve enquanto Presidente da Cáritas entre 1999 e 2020. Foram resgatados com vida 2 dos 4 portugueses desaparecidos no mar ao largo da Croácia. Outros 2 estão ainda desaparecidos. O acidente aconteceu de madrugada quando os 4 portugueses se encontravam num pequeno barco insuflável a remos, foi surpreendido por uma tempestade. Na volta a Portugal em bicicleta, Xavier Izaza vence a etapa número 6 da prova. O atleta basco foi mais rápido ao sprint na chegada ao peso da régua, foi mais rápido que o português Rui Oliveira. Quanto às contas da geral individual, Alexis Guerrin continua na liderança, mas perde tempo para o segundo classificado, Artem Nish. E vocês, Ricardo, vão ter o privilégio de ver o eclipse daqui a pouco aí do telhado do Mate. Sabemos que Bragança, em Portugal, é o melhor ponto de visualização, mas a NASA escolheu uma pequena aldeia de Espanha para acompanhar este fenómeno. E nessa aldeia, que é o que sei estava deserta, vai ser possível ver a 100%, não é? Exatamente, e tem esta particularidade, a aldeia de Vila Libado, fica no município de Vila Diego, na província de Burgos, no norte de Espanha, tem esta particularidade de estar abandonada há quase 30 anos, em 98 foi abandonada, quase 10 anos depois, 4 irmãos deram início a um projeto para revitalizar a vila, converteram-na em turismo rural, dedicado não só a receber pessoas que quisessem conhecer a zona, como também a organização de eventos como casamentos. Agora esta aldeia poderá tornar-se um pouco mais popular, sobretudo entre quem gosta destes fenómenos como o eclipse, que de resto já começa a ser visível, por exemplo, na Islândia. Exatamente, na Islândia já tem a esta hora um bocadinho de eclipse. Nós daqui a mais ou menos 20 minutos
vamos começar a ver a lua lentamente a tapar o sol. O Luís Soares vai regressar precisamente às 6h30 para atualizar as notícias e já daqui a pouco voltamos a esta emissão especial Eclipse, em direto do Mate, em Belém, em Lisboa. Este programa tem o apoio de BetClick.